Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo e neste vídeo eu queria refletir com você em um texto da Bíblia Sagrada que está relatado no livro de Juízes, no capítulo de número 6, versículo 1 ao 13. E este texto, ele nos mostra como nós podemos prevalecer em tempos de crise. A Bíblia fala que a nação de Israel passava por uma crise terrível naquela oportunidade. Diz a Bíblia que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por eles terem errado, né, diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus permitiu, entregou a nação aos midianitas. E diz a palavra do Senhor que os midianitas invadiram a terra de Israel e literalmente devastaram aquela terra. Trouxeram nela uma crise terrível, gigantesca. Trouxeram dor, trouxeram sofrimento, trouxeram ali escassez. Por quê? Porque todas as plantações, tudo aquilo que eles haviam semeado, plantado, foi destruído pelos midianitas e o povo passou a viver em uma miséria terrível, desgraçada, literalmente. E aí vem o questionamento: como é que nós podemos prevalecer em situações como essa? Como é que nós podemos prevalecer em tempos de crise? As nossas crises hoje em dia são crises diferentes. São crises de relacionamentos, são crises familiares, são crises ministeriais, são crises financeiras, são crises na área da saúde, tá? Enfim, as nossas crises são diversas. Mas diante das crises que nós também enfrentamos, as lições que foram direcionadas nesse texto, elas servem também para a minha vida e servem principalmente para a sua vida. Tá? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que, diante daquela situação de desastre, de crise, de dificuldade, cada grupo de pessoas, eles passaram a seguir um rumo diferente. E as atitudes dos israelitas determinaram as consequências na vida deles e automaticamente nos serviram de lição daquilo que devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer em meio às dificuldades. Por quê, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que teve um grupo de pessoas que eles fizeram para si covas. Houve um outro grupo de pessoas que fizeram para si cavernas. Eles prepararam cavernas para poder se esconder. E houve um outro grupo de pessoas que fizeram para si fortificações. Então, analise. Em meio àquela dificuldade, um grupo foi para o meio das covas. As covas, é óbvio, você sabe o que significa. Representa lugar de mortos. Tá? E a Bíblia diz que tem pessoas que, em meio às crises, elas têm a aparência de que estão vivas, mas literalmente estão mortas. E esta morte fala da morte da nossa fé, da morte da nossa esperança, da morte de uma perspectiva de que as coisas possam mudar, possam melhorar. É uma morte literalmente das nossas emoções. São aquelas pessoas que, em meio às dificuldades, elas se entregam e acham, né, que nada mais podem acontecer. E é dali que vem a depressão, é dali que vem uma tristeza profunda e, em alguns casos, literalmente, tem até pessoas que dão cabo na sua vida e vão a óbito. Tem outro grupo de pessoas que, em meio às crises, essas pessoas vão para as cavernas. Elas fazem como Elias fez, elas vão se esconder, elas vão fugir da situação. E nós entendemos, irmãos, que muitas das vezes, quando nós fugimos de um problema, de uma crise, de uma situação difícil, a nossa fuga normalmente não é a melhor decisão que nós podemos tomar. A Bíblia diz que quando Elias passou por uma situação difícil, lá com Jezabel, a palavra do Senhor diz que ele resolveu fugir. Por quê? Porque ele achava que ele estava sozinho e a palavra do Senhor diz que ele foi se esconder. E quando Deus se apresentou ali para ele, Deus falou para Elias que tinha mais de 4.000 homens que não haviam se curvado diante de Baal, que ele não estava sozinho e que era necessário ele sair de dentro daquela caverna, pois a caverna não é o lugar para que possamos encontrar a solução para as nossas crises. Existem outros grupos de pessoas, como existiu ali junto com Gideão, pessoas que fizeram para si fortificações.
O que que isso significa? Pessoas que criam barreiras, pessoas que criam dificuldades, são aquelas pessoas que você tenta se aproximar dela para dar um conselho, para dar uma ajuda, para dar um apoio. É aquela pessoa que ela se vitimiza, é aquela pessoa que coloca dificuldades, é aquela pessoa que lhe trata com grosseria, é aquela pessoa que não quer conversar, é aquela pessoa que você chega próximo a ela e fala, não, não quero conversa, é assim mesmo, nada vai mudar, nada vai melhorar, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, e ali ela toma aquela decisão de se fortificar e ela acha que aquilo vai trazer solução para o seu problema. Então, diante das crises, tem aqueles que vão para as covas, tem aqueles que vão para as cavernas e tem aqueles que se fortificam, né, se protegem da chegada de outras pessoas. E tem um grupo de pessoas, né, que faz a diferença em meio às dificuldades. E o exemplo desta pessoa é o exemplo de Gideão. O que é que Gideão fez? Gideão entendeu: eu não posso ir para as covas, não posso ir para as cavernas, não vou me fortificar, eu vou malhar o trigo no lagar. Eu vou procurar encontrar uma solução diante desta crise, diante desta dificuldade. Quando o Gideão toma esta atitude, Gideão está nos demonstrando o quê? Que diante da dificuldade não adianta a gente se prostrar, não adianta se lamentar. Você precisa procurar encontrar uma solução, porque o problema já existe. E se você se entregar para o problema, a situação só vai piorar. Então a Bíblia diz que Gideão, ele buscou força interna, foi malhar o trigo no lagar, porque ele viu que tinha uma família que dependia dele, tinha um grupo de pessoas que precisava, né, da sua ação, da sua atitude, e ele foi em busca daquilo que ele podia fazer. Ele não tinha os recursos necessários, mas com o pouco que ele tinha, ele foi procurar encontrar uma solução. Nem sempre em meio à crise você tem tudo aquilo que você precisa, mas você precisa trabalhar com aquilo que você tem. Você não pode destruir o pouco que você tem. Você, com o pouquinho que você tem, você precisa fazer alguma coisa para que o milagre possa acontecer. E conforme Gideão agiu, conforme Gideão foi ao encontro da solução temporária para a sua família, que é malhar o trigo no lagar, diz a palavra do Senhor, que o Senhor se apresentou a ele através de um anjo e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando Deus se apresentou para Gideão, Gideão estava ali muito angustiado, ele estava triste, chateado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas apesar de tudo aquilo, o Senhor disse para ele: filho, o Senhor Deus conta com você. E através da sua iniciativa, o Senhor vai usar a sua vida e verdadeiramente através de você, todo este povo vai ser abençoado. Por que o Senhor usou aquele homem, Gideão, e não quis usar os outros? Porque Deus, para poder trabalhar na vida de alguém, Deus literalmente precisa que este alguém tome uma iniciativa para poder agir. Por quê? Eu costumo dizer para pessoas próximas que Deus ele não supre as nossas vaidades, Deus supre as nossas necessidades. E quando em meio às crises nós vamos em busca de tentar resolver os problemas que nós estamos atravessando, é aí que o milagre de Deus acontece. Porque quando fazemos a nossa parte, com certeza Deus faz a dele. E através da atitude de Gideão em meio àquela crise, o Senhor usou a Gideão, levantou mais 300 homens ali com ele, e através daquele grupo de pessoas, a nação de Israel foi liberta daquela aflição, daquela crise, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, com este breve vídeo, eu trago esta palavra para você. Não se esconda, não faça covas, não se fortifique, vá malhar o trigo no lagar, vá procurar uma possibilidade para que a situação venha mudar, para que a situação venha melhorar, pois existe um Deus que está olhando para você, existe um Deus que está compreendendo e vendo tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está atravessando, e através das suas atitudes, o coração de Deus vai se mover, a vitória vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado, e esta crise vai bater em retirada para a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, recebe essa palavra no seu coração. Se você achar por bem, curta ela e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um cheiro. Tchau, tchau.